Gostaria de já de início dizer que, no meu ponto de vista, sim, Judas teve escolha. Acredito que sim. Acredito que o fato da necessidade de existir um traidor, de se cumprir as profecias do Antigo Testamento, isso não significa que Judas não teve a opção. Eu tenho alguns textos bíblicos que eu gostaria de apresentar nessa minha fala. Primeiro, Lucas capítulo 6, versículo 12 a seguir, vai dizer que quando Jesus escolhe os 12 discípulos, Jesus orou e, levado através desta oração, ele escolheu os 12. Ou seja, o nome de Judas já aparece nessa relação. Não parece-me que Judas foi escolhido para ser o traidor. O que me parece é que ele foi escolhido para ser um dos discípulos de Jesus, como os demais foram. Um outro texto interessante de nós abordarmos, colocarmos na nossa discussão, é o texto de Marcos, no capítulo de número 14, e o versículo 21. Esse texto vai dizer o seguinte: na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, ou seja, existem profecias acerca da traição. Jesus estava na última ceia. E olha o que diz o texto: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Muito bem, o que me aparece nesse texto é que aqui não fala que um homem foi criado exatamente para ser o traidor. Até porque aqui tem a expressão ai daquele. Logo, se Judas foi alguém colocado, se Judas foi alguém já colocado por Deus para ser o traidor, qual então é a sua responsabilidade em tudo isso? O que me parece aqui é a questão da presciência de Deus. Deus sim sabia, porque nada foge da presciência de Deus, mas não me parece, em nenhum momento, pelo menos nesses textos que eu já apresentei aqui, que Judas foi predestinado a ser o traidor. Um outro texto interessante é o texto de João, no capítulo de número 13, que vai dizer, é um outro relato que vai dizer acerca da ceia, e o texto vai falar que Satanás entrou em Judas. Satanás não entra onde ele quer. Ele vai entrar onde existe uma abertura para que ele entre. Então, o que me parece, em João capítulo 13, pastor Cláudio e demais pastores que estão na mesa, é que Satanás encontrou em Judas a abertura para que ele pudesse entrar e cumprir nele esse propósito dele ser o traidor. Sendo assim, o que eu acredito é que Judas ele teve a sua total liberdade, a sua escolha, o seu livre-arbítrio, mas dentro do seu caráter depravado, que já foi colocado aqui durante o programa, dentro do seu caráter depravado, ele escolheu ser o traidor. As moedas encheram o seu coração. Todo o cenário encheu o teu coração para que ele de fato fosse traidor. Então, sendo assim, eu não consigo identificar algum texto que demonstre claramente que Judas foi predestinado a cumprir essa missão de ser traidor. O que me parece é que ele teve escolha e ele escolheu sim trair Jesus.